Depois de um combate alucinante entre Yuta e Itadori versus o Sukuna, Maki chegou de fininho, o pessoal chamando de Zé Costeira, tem gente chamando de regicida, mas não importa, Maki chegou para dar um golpe finalizador no Sukuna. Nós não sabemos o que a Katana Divisora de Almas pode fazer, quais são as consequências desse golpe no Rei das Maldições e o que isso pode gerar para o mangá de Jujutsu Kaisen. Será que podemos ver o finalizar da história a partir deste ataque? Yo, Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, caminhando aqui para o capítulo 252 do mangá de Jujutsu, a gente vai conversar um pouquinho sobre o fim do mangá. Será que a ação da Maki foi a ação final para derrotar o Sukuna de uma vez? Vamos comentar logo depois do recadinho para vocês votarem na minha enquete. Gente, falta muito pouco pra gente bater a meta e eu tenho um bônus se a gente conseguir bater 1.500 votos, tá? Então, clica no link da descrição, vota. É só votar sim ou não. Vai demorar ali 2 segundos, 5 segundos no máximo. E você ajuda a gente pra caramba na métrica pra saber quantos livros eu devo imprimir para que haja luz. Então, dá uma força aqui para o canal do Geek Brasil. Faz tempo que Gege Akutami brinca de finalizar o seu mangá. Vira e mexe em algumas publicações, algumas mensagens. Todo mangá da revista da Shonen Jump tem uma mensagem do editor a cada capítulo. Então o Gege já brincou por ali também. Mas principalmente suas brincadeiras vêm da Jump Fest. As suas brincadeiras acabam vindo da Jump Fest. Nem sempre dá pra saber se é brincadeira ou não, ou se ele tá falando sério, ou se tá pedindo socorro. Se ele tá querendo finalizar o mangá, porque a gente sabe que uma serialização semanal não é nada ali de um ritmo fácil de se trabalhar. Pra quem já viu um vídeo do autor de Kingdom, né, na qual quase uma página de um mangá demora ali uma semana, quase uma semana para ficar pronta, é de 3 a 4 dias para uma página inteira ficar completa. Então já dá para saber porque Gege Akutami vive brincando de que este ano é o ano da finalização do mangá. E a gente pôde observar no final de 2023, na Jump Fest 2024, Gege Akutami dizendo mais uma vez que pretende terminar Jujutsu Kaisen esse ano. Pretende terminar Jujutsu Kaisen nessa situação. E o final do capítulo passado, ele me deu uma espécie de um gatilho. Ele deu uma espécie de gatilho, porque foi o seguinte ponto. Quando eu comecei a observar as ações para libertar o Satoru Gojo do reino da prisão, eu comecei a linkar as peças e pensei, bom, a Hana tá aqui, eles já conseguiram os pontos necessários, tá tudo dando certo. Eu acho que agora o Gojo sai, né? O Gojo acaba sendo libertado e foi dito e feito, né? Veio o capítulo 220, veio o capítulo 221. Foi exatamente nesse ponto em que o Gojo ele foi libertado. E agora a mesma sensação eu tive numa situação um pouco, claro, diferente. Agora no final do capítulo 251 de que o mangá de Jujutsu Kaisen pode acabar, de que o mangá de Jujutsu Kaisen pode acabar nos próximos capítulos. E como nós observamos, os últimos capítulos reforçam a ideia de que o mangá de Jujutsu Kaisen pode acabar esse ano mesmo. Tivemos grandes informações de uma forma muito, não digo assim, roteiristicamente acelerada, mas todas as questões, ou não todas, né, mas principalmente algumas questões importantes do mangá foram diluídas nos últimos capítulos. A gente esperava uma luta, por exemplo, de Kenjaku versus o Yuta. E nós tivemos aquela coisa maluca entre Kenjaku e Takaba. E no final, Kenjaku acabou sendo morto pelo Yuta. O que diminuiu uma grande quantidade. Aqui tinha gente esperando 8, 7 capítulos, 10 capítulos de batalha entre Kenjaku e Yuta. E nós não tivemos isso, né? Tivemos entre 3 a 4 capítulos da relação entre o Kenjaku e o Takaba. E depois tivemos ali a finalização feita pelo Yuta. Nós também tivemos essa questão do Tengen, né, da Tengen sendo enviada para dentro do Sukuna, de que agora o Sukuna
é quem controla quando a assimilação vai entrar em funcionamento. Quando os feiticeiros vão ficar em uma enrascada, quando os não xamãs e também Tengen vai se assimilar, criando essa coisa nova. Nós também já tivemos todas as lutas do jogo do abate. Provavelmente a única luta que está faltando para ter a sua finalização é o Raumi versus o Hakari, que provavelmente também vai ter a sua finalização no próximo capítulo. Isso mostra para nós que a única saída que ainda faltava era a assimilação. A gente já teve todas as batalhas, todas as conclusões, né? Como eu já disse, falta só o Raumi e o Hakari para acabar com tudo isso. E nós tivemos também a Maki agora chegando, usando a Katana Divisora de Almas no Sukuna. Lembrando que nós não sabemos o efeito da Katana Divisora de Almas em feiticeiros. O que nós sabemos apenas é que nada consegue parar o seu corte. Se a pessoa tentar parar ali, é claro, né, só o Mugen, né, para conseguir fazer isso. Mas se a pessoa quiser defender com a mão ou coisa do tipo, utilizando energia amaldiçoada, toda a resistência corpórea, toda a resistência que tiver, ela irá cortar. Então é por isso que ela conseguiu perfurar o corpo do Sukuna e nós não sabemos o que uma pessoa com restrição celestial, aquela pessoa que consegue enxergar a divisão da alma ou a alma das coisas, pode fazer utilizando este poder. O que pode levar o Sukuna a morrer no próximo capítulo e a história ser finalizada. Tem gente achando que o roteiro malevolente pode funcionar, tem gente que pode falar aqui que o roteiro malevolente pode salvar o Sukuna, mas ainda existe a possibilidade do roteiro benevolente funcionar e o Sukuna morrer nos próximos capítulos. Eu acho que deixaria muita gente irritada, mas a gente sabe que Gege Akutami falou com todas as palavras que pretende terminar Jujutsu esse ano. E isso pode realmente acontecer. E sabe o que pode acontecer também nesse vídeo? Você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e se tornar membro. Isso fortalece pra caramba o Geek Brasil e faz com que a gente continue crescendo cada vez mais. Mas tem chance disso mesmo acontecer? É uma possibilidade, né? A gente sabe que existe essa possibilidade de Gege Akutami finalizar o mangá já nos próximos capítulos com a morte do Sukuna. Mas existe mesmo essa chance? Para isso a gente precisa fazer alguns cálculos antes. O mangaka, ele não pode finalizar a sua história quando bem quiser. Ele não pode chegar e falar, vou terminar o meu mangá no capítulo X. Não, tem que ser no capítulo exato para a quantidade de páginas do seu último volume ser fechadinho, ter ali a mesma quantidade de páginas que os últimos volumes dele. Os volumes de Jujutsu Kaisen variam de 9 a 10 capítulos. Tem volume que tem 9, que eu vi, né, que eu percebi, né, eu não vi todos os volumes, mas eu vi grande parte. A maioria tem 9 capítulos, mas chega a 10 capítulos também. Então quando o Gege, ele quer estender um pouquinho mais a dinâmica, por exemplo, agora o volume 25, ele vai até o capítulo 227. Para quê? Para que o volume 26 finalize no 236. Então, quando ele vai até o capítulo 227, o próximo ele finaliza no capítulo 236, que é o capítulo na qual o Satoru Gojo é morto. Então, nós temos o cálculo, a métrica é do seguinte ponto. O volume 25 ele foi até o capítulo 227. O volume 26 deve ir até o capítulo 236, como eu falei, que é a morte do Satoru Gojo. E o volume 27 deve ir até ali o 245, né? Deve ir até o 245, que é quando a expansão de domínio do Higuruma funciona, mas ele acaba apenas pegando a arma do Sukuna. Ao invés de anular a técnica dele, acaba pegando a técnica do Sukuna. E assim, restando 7 capítulos para o volume 28. Restando apenas 7 capítulos para o fim deste volume. Assim, sendo bem pessimista, fãs de Jujutsu Kaisen, Gege pode acabar Jujutsu daqui a 2 capítulos. Sim, daqui 2 capítulos nós teremos fechado ali mais 9 capítulos, no máximo 3 capítulos para fechar com 10 capítulos o último volume, que seria o volume 28.
Sendo um pouco mais otimista, ele pode acabar no volume 29, né? Ele pode acabar no próximo volume, que seria no volume 29. Então, nós teríamos aí essa questão muito importante sobre a história e a forma como isso poderia ser abordado, tudo que restou de ser explicado, de ser elaborado num próximo volume, numa próxima marca, em uma situação até mesmo interessante. Porém, sendo mais otimista ainda, por mais que o Jujutsu Kaisen evite que a gente seja otimista, faça com que a gente não se torne muito otimista, Jujutsu Kaisen ainda não anunciou sua saga final. Nós não tivemos o anúncio da saga final do mangá, e isso é extremamente importante para a finalização de uma história. Ah, LP, mas eles podem finalizar o mangá sem ter um anúncio final. Acho que dificilmente isso vai rolar, dificilmente isso vai acontecer, porque primeiro, a Shueisha, a editora na qual Jujutsu Kaisen ela é publicada, possui vários acionistas. Você não pode chegar e dizer que um dos principais produtos seus será encerrado sem avisar os consumidores. O mangá de Jujutsu Kaisen é um dos mangás que mais está vendendo no mundo todo. Então você tem milhões de volumes sendo vendidos mensalmente. Isso no Japão, sem contar os volumes que estão sendo vendidos para o mundo todo. Então você chegar para os seus acionistas e dizer que um dos principais produtos que você tem será encerrado sem mais, sem menos, acho difícil isso de acontecer. É a mesma coisa que a Sony anunciar o fim do suporte do PlayStation 5 e nem sequer ter anunciado o PlayStation 6 ainda. As ações da empresa vão derreter. O mercado vai reagir mediante a isso. Então é claro que a finalização do mangá, ela precisa ser planejada, não pode ser de qualquer jeito. E o segundo é que todo mangá da Shueisha anuncia sua saga final. One Piece anunciou, Naruto anunciou, Boku no Hero anunciou, Black Clover anunciou, Bleach anunciou, Kimetsu anunciou. Por que Jujutsu seria diferente? Por que Jujutsu iria ali inventar a roda e não anunciar a sua saga final? A saga final, ela é importante para duas coisas. Ela é importante para marcar o leitor de que vai preparando o seu coraçãozinho aí, porque a história vai acabar. E o segundo ponto mais importante é que para aqueles leitores que estão esperando a saga final, o anúncio da saga final, para começar a comprar o mangá, que comprem os mangás a partir de agora. Porque é claro que depois da finalização da história, a compra dos volumes acaba sendo algo mais difícil, acaba sendo algo mais escasso, porque a editora vai dar prioridade nos mangás que estão ativos. Por isso que eu acredito que ainda devemos ter mais uma saga sendo desenvolvida na história, por mais que não saibamos para onde o mangá possa ir agora. Ninguém fica falando que a história vai acabar esse ano, vai acabar ali, vai acabar aqui, mas eu acho isso muito difícil de acontecer, principalmente para um dos carros-chefes da editora. Um dos mangás que mais vende na revista não pode acabar de uma hora para outra, então eu acredito que nós teremos mais uma saga para anunciar assim a saga final, para ter o contexto realmente finalizado da história. Gege pode simplesmente nos surpreender e mostrar para nós para onde a história estava indo e até mesmo nos surpreendendo. Dessa forma, tiraram o coelho da cartola para anunciar assim a sua saga final.